Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura, e gerou Zimran, Medan, Isbaque, Suá. E Johnson gerou a Seba, Deda, e os filhos de Deda foram Assurim, filhos de Midian foram Efá e Fer. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias. E foi congregado ao seu povo, e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron. O campo de Abraão comprara aos filhos de Eté. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço lá em Rói. E estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão. E Seque é serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo a sua geração. O primogênito de Ismael era Naboate, depois Quedar, Adel e Bibussã. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos. Estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito. Indo para Sur, Ismael fez o seu assento diante da face dos seus irmãos. E estes são as gerações de Isaque, filho de Abraão. E era Isaque da idade de 40 anos, quando a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã, irmã de Labão, arameu, sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, enquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava mais Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer este guisado, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.
Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher. Disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, ele nunca mantenha os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste que é minha irmã? E disse Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor os abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que tomou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiraram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contendaram com ele. Então cavaram outro poço, também porfiraram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitná. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiraram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescendo nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo e príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nós não façais mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram: temos achado água. Chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beer, Eteu, e a Bezemate, filha de Elom, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito.